Bom, tubos coletores renais. Eu comentei um pouquinho sobre meu avô na aula passada. E olha que interessante. Meu avô, ele estava com 82 anos, se não me engano, e ele ainda dirigia. E ele foi no posto abastecer e ele esqueceu de puxar o freio de mão da caminhonete dele. E ele sempre morou na roça, trabalhava na roça, tirava leite, enfim. Já comentei que eu sou natural de Rio Verde, Goiás, do interior de Goiás. Então, sempre vivi na roça, meu avô sempre trabalhou e ele sempre foi muito ativo. Lembro de uma vez, por exemplo, ele pediu para eu cortar uma gueroba, que é como se fosse um coqueiro, é um tipo um palmito azedo, e eu tô lá pelejando com aquilo para cortar, e meu avô foi lá com 80 anos, deu duas pauladas assim e conseguiu cortar, para você ver o tanto que ele era ativo. E eu lá, né, o garoto de apartamento tentando cortar, ele não conseguia nada. Mas enfim. E aí meu avô muito ativo, dirigia até 82 anos, e ele esqueceu de puxar o freio de mão. De repente, quando ele desceu a abastecer para pagar, quando ele foi voltar, a caminhonete começou a descer. E ele foi correr atrás da caminhonete para conseguir parar a caminhonete. Ele escorregou e o pneu da caminhonete passou por cima do tórax dele. E acabou gerando vários problemas, né? Ele teve pneumotórax, hemotórax, ele teve derrame pleural, ele teve várias alterações que envolvem a parte pulmonar. E aí meu avô ficou muito ruim. E ele já estava bem debilitado, assim, já tinha outras doenças, né? Ele estava com, enfim, com outros sintomas que não precisa descrever aqui agora, mas dá só para entender. Então ele acabou tendo um problema traumático ali. Aí ele ficou internado, depois ele teve sintomas pulmonares, né? Além desses sintomas, ele começou a melhorar e ele teve outros sintomas, conseguiu sair do hospital. Quando ele conseguiu sair do hospital, meu avô já estava com o pé um pouco inchado, por estar hospitalizado, então, mais uma vez, tubos coletores renais ativos. Saiu do hospital e continuou com os pés inchados, porque ele foi para casa da minha tia, estava ali percebendo oxigênio no nariz, estava com a saturação de oxigênio muito baixa. A gente vai entender por que a saturação de oxigênio abaixou tanto. Logicamente, ele pode ter uma alteração da saturação de oxigênio devido a tudo que ele passou, das próprias alterações das pressões ali a nível pulmonar. Só que aquilo foi perdurando. Ele precisava então do balão de oxigênio constantemente. E aí, um belo dia, eu já estava aqui na minha cidade, moro a 1.200 quilômetros de distância lá de Goiás, a cidade dos meus pais, moro próximo do Rio de Janeiro. E aí eu peguei e fiz uma chamada de vídeo com meu avô. E aí, conversando com meu avô, conversando com ele me mostrou que o pé dele estava muito inchado. E meu avô pesava uns 50 quilos. Ele era magérrimo, magrinho, magrinho, magrinho. E aí, eu conversando com ele virou para mim e falou assim: meu filho, ele falou exatamente isso. Aqui eu me sinto um peixe fora d'água, porque eu estou fora da minha casa. Eu estou dando trabalho para minha filha. Eu quero voltar para minha fazenda. Lá, o ar é mais puro. Ou seja, lá tem muitas árvores. O ar vai ser mais puro para mim. Lá eu vou ficar melhor. Eu estou na minha casa. Só que lá, onde meu avô morava, era 40 minutos da cidade. Realmente, se ele passasse mal ali, ele poderia falecer no meio do caminho, porque ele estava grave ainda. Ele estava tendo uma diminuição de saturação muito grande quando ele ficava sem oxigênio. Então, o fato dele estar fora da casa dele, da fazenda dele, estando na casa da minha tia, na cabeça dele dando trabalho, fazia com que ele ativasse programas biológicos de sobrevivência. E esse programa biológico que meu avô ativou eram os tubos coletores renais. Mesmo o senhor magrinho, ele tinha uma ativação dos tubos coletores renais. Ele estava ativando esses mecanismos de sobrevivência, retendo líquido para sobreviver. Como que eu sei? Porque além disso, ele também estava tendo uma retenção de líquido. Ele estava tendo, além da retenção de líquido, estava tendo retenção de proteínas na urina. Ele estava com ácido úrico elevado. Então, tudo isso são informações para você entender como que você faz para tratar um paciente desse, tá? Logicamente, eu não poderia passar pela autoridade da minha mãe, né, que era filha dele, ou dos meus tios, para falar assim, não, meu avô tem que ir para fazenda. Lógico que não. Só que em sã consciência, se fosse eu, por exemplo, no lugar do meu avô, eu queria ir para a fazenda, entre aspas, né, para morrer lá. E provavelmente ele não iria ter morrido. Como ele ficou ali, e a maioria das pessoas acabam morrendo no hospital, porque vão ficando enfermas, 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 precisam dos cuidados médicos e acabam morrendo no hospital,